E aí, beleza? Um mercenário de elite tem sua vida completamente destruída quando é usado para um experimento genético que o torna um mutante deformado, porém imortal. É isso que veremos no filme Deadpool de 2016 e no seu terrível desafio contra um mutante imortal de Deadpool 2 de 2018. Esse excêntrico anti-herói, o Deadpool, estava entediado no banco de trás desse táxi e decidiu conversar com o seu amigo Dopinder no banco da frente e gostou da foto da garota. Mas Gilda, como se chama, o amor da vida de Dopinder, foi roubada pelo primo dele, o Bandu, que segundo ele, era muito mais bonito do que Dopinder. Então Deadpool deu um conselho para ele: ir atrás do seu amor e agarrá-lo e não deixar escapar, para ele não cometer os mesmos erros que ele fez em sua vida. E hoje ele estava vestindo vermelho, pois estava atrás de um cara há mais de um ano, 3 semanas e 6 dias só para ele consertar o que ele fez com ele, mostrando sua cara feia para o Dopinder. E ele estava falando de Ajax, ou como Deadpool gosta de chamar, Francis, um mutante contrabandista de armas que entregou seu carregamento e fez ameaças e depois seguiu o seu caminho. E Deadpool estava a caminho de encontrá-lo e, mesmo tendo esquecido a mochila de armas, iria improvisar com 12 balas apenas, se despedindo do seu amigo com uma batida de mão, e ficou em cima de um viaduto esperando os vilões. E também é o momento que ele conta pra gente, espectador, que só ganhou o filme porque fez alguns carinhos nos grulhões de outro anti-herói. Mas chega de conversa, era hora de meter bala em bandido, pulando do viaduto e caindo direto dentro do carro. E aí foi só pancadaria nos capangas e queria encontrar o tal de Francis, e nessa aí batendo em todo mundo e derrubando moto, que rolou um baita acidente. E vendo esse caos pela TV, Colosso sabia que era Deadpool e chamou a adolescente Megasônica para ir com ele. E faz tempo que eles estão atrás de Deadpool, pois eles querem recrutar o espadachim para os X-Men. Já na ponte, os bandidos cercaram o carro e o nosso anti-herói teve que mandar a piadinha do uniforme vermelho, que só era daquela cor para os inimigos não ver ele sangrar, e parece que o cara da calça marrom pegou a ideia. Mas essa cena aí foi para mostrar o quanto ele era bom de tiro, e com 12 balas apenas no pente conseguiu matar vários capangas, e teve até 3 que ele conseguiu matar com uma bala só. Mas o que ele queria achar mesmo era o tal do Francis, só que ele não tava por ali, e teve que usar suas katanas agora para espetar o último mané que sobrou. Nossa. Ok, mas antes de continuar com essa loucura, precisamos conhecer a história do alter ego Wade Wilson, um ex-agente das forças especiais que agora era um mercenário. Na verdade, cobrava favores e fazia stalkers, como esse cara da pizza, parar de importunar garotas, que até o considerava como heróis quando fazia esse serviço. Wade era frequentador da irmã Margaret, um bar de mercenários que faziam esses tipos de serviço sujo, e era de lá que ele tinha o seu melhor amigo, o Jansen, o dono do local, e por ali faziam apostas insanas, como esse barbudo que quebrou a cara de outro mercenário na porrada, e tinha até um quadro para apostar em qual mercenário iria morrer aquela semana. E foi nessa noite que o Wade Wilson conheceu Vanessa, uma dançarina, e foi uma conexão forte desde o começo, com as piadas, a forma de curtir o tempo junto, e claro, só poderia dar em muita safadeza. Até que um bom tempo juntos, o Wade pediu Vanessa em casamento, e ela aceitou, e era o dia mais feliz para o Wade Wilson. E até tiraram uma foto para comemorar, mas do nada aquela noite ele acabou desmaiando, descobrindo mais tarde que estava com câncer no fígado, pulmão, próstata e cérebro. Uma notícia bizarra para ele, mas ficou mais preocupado com Vanessa do que com ele mesmo. Ok, agora voltamos para a luta, e depois do cara espetado, ele foi atrás do tal do Francis, que quase escapou de moto, mas Deadpool não deixou, usando sua katana na roda da moto, e acabou caindo. E depois de algumas belas porradas e espetar o mané na ponte, mostrou que era o seu velho paciente, mas antes que fosse quebrar a cara dele de novo, um X-Men apareceu, Colossus, e o jogou para longe. E nesse momento ele já pensou que poderia ser pior, com aquele bonequinho referência daquele filme merda do Wolverine. E de volta ao seu drama, Wade agora queria abandonar Vanessa para que ela sofresse menos com o processo de câncer. Porém, no bar, um cara queria falar com Wade. Segundo ele, era um recrutador de pessoas com doenças terminais e poderia até curar o câncer de Wade. E ele só teria que aceitar um tratamento diferente. Mas ficou pensando na ideia e não aceitou, e foi para casa. E como não queria ver Vanessa sofrendo, saiu de madrugada atrás desse recrutador. Ok, de volta à ponte, ele foi lançado pelo Colossus, que queria recrutar Deadpool para os X-Men, mas Deadpool não estava afim de receber ordens de um careca e nem ser herói. O que ele queria mesmo era terminar de quebrar a cara do Francis, e não gostou da tal Megasônica, mas enquanto ficavam conversando, Francis escapou, e Deadpool ficou possesso de raiva. Mas que falta de sorte.
os golpes, mas foram em vão. O herói quase indestrutível fez Deadpool ficar com os 2 pulsos e um tornozelo quebrado, e até que Colosso se irritou e deu nele um golpe. Foi enviando para longe, depois disso o algemando para falar com o professor. E como ele não sabia se era o James McAvoy ou Patrick Swayze, cortou o próprio pulso para escapar dos X-Men, caindo ponte abaixo em um caminhão de lixo. E de volta ao seu drama, ele aceitou ser o experimento para ver se conseguia ser curado. No entanto, era uma armadilha. Ele foi amarrado pela pó de anjo e conheceu o Dr. Ajax, dizendo a ele que seria injetado um soro capaz de ativar suas células mutantes. Só que para o gene ser ativado, ele passaria por testes desgastantes de estresse severo, e a cada pessoa seria uma mutação diferente. No caso da pó de anjo, desenvolveu super força e ela era extremamente poderosa, e Ajax acabou com suas terminações nervosas. Na verdade, ele não sentia mais nada, nem dor e muito menos remorso. Porém, Wade queria provocar Ajax, zoando justamente o nome dele, e foi daí que começaram as torturas de verdade. E com isso, mais e mais semanas foram se passando, e testes e mais testes extremamente doloridos eram feitos em Wade Wilson, um verdadeiro inferno para ele, mas nem isso tirou seu senso de humor. Wade fez uma amizade legal com David Cameron, mas Ajax não gostou. E foi daí que ele descobriu o verdadeiro nome de Ajax, que na verdade era Francis, e parece que ele roubou o nome Ajax do sabão em pó. Só que com essas gracinhas irritou demais Francis, então ele ficaria no tubo de oxigênio, com baixa pressão até ele desmaiar, e assim religariam novamente. Era uma tortura muito sufocante, e pior que ele iria ficar um final de semana todo assim. E para piorar, ele não se tornaria herói, segundo Ajax. Quando ganhasse a mutação, se tornaria um soldado ou escravo, mas livre ele nunca mais seria. Wade então passou todo o final de semana naquela câmara, e aí que desenvolveu sua mutação, acabando com sua aparência, mas se tornando praticamente imortal, pois seu DNA agora era de um mutante que poderia regenerar com a velocidade inacreditável e estava combatendo o câncer. E apesar de ter desenvolvido o DNA, Ajax o deixaria mais alguns dias por ali, porque ele queria ver o sofrimento de Wade. Então, quando a pó de anjo se aproximou, ele deu uma cabeçada, pegou o palito de fósforo dela, e agora seria a oportunidade de escapar daquele lugar. Tá ligado, irmão? Com aquele fósforo, ele acendeu, e assim a pressão abaixou e gerou uma baita explosão no laboratório. E como Ajax acordou, apareceu e começaram a lutar. A desculpa de Francis para que Wade não o matasse é que ele era o único que poderia arrumar aquela cara feia. E como o gene mutantes de Ajax deu a ele não só reflexo, mas também super força, cravou uma barra de ferro em Wade para ele ficar ali queimando junto com seu amigo. Mas depois das cinzas do outro dia, ele se levantou e não tinha só conseguido a cura para o câncer, mas a cura para qualquer coisa, só que para ele só importava Vanessa. O duro era chegar com essa cara feia até ela, e com isso ele foi falar com seu amigo Fuinha, o apelido de Wenzel, no bar. Ele disse que ele estava mais feio do que testículos com dente, e com certeza ele morreria sozinho, e tinha que arrumar uma máscara e andar assim o tempo todo. E claro, também arrumar um novo nome, e como o jogo de aposta dos mercenários se chamava Deadpool, esse era o seu nome agora. Ok, começou a caçar os capangas do Francis, mas sem muito sucesso, apenas morte e muito sangue nas roupas, e foi aí que ele conheceu a Cega Al, que disse para ele arrumar uma roupa vermelha para disfarçar o sangue. E daí pra frente foi só passando o cerol fininho nos funcionários dos capangas e aliados de Francis, e ele não perdoava ninguém. Quem entrava em seu caminho, ele matava. Foram 89 mortes até que sobrou apenas o agente Smith, o recrutador, e caçando esse maluco conseguiu, e depois daí sabemos o que aconteceu. No entanto, seu plano não deu muito certo, iria chorar nas mágoas na casa, onde ele dividiu o apartamento com a Cega Al, que ele conheceu na lavanderia, que estava terminando de montar uma cômoda que chegou do correio, e como não colocou os parafusos, ela se desabou inteira. Wade vai para o seu quarto chorar as mágoas, pois o dia não foi fácil, e Ajax agora sabia quem era o visitante inesperado, e iria armar um plano para que quando pegasse ele não conseguisse se curar. Então, enquanto isso, Wade agradecia ao Al com sua mão minúscula pelo lar que ele tinha nos últimos anos. E Ajax e Anjo chegaram na irmã Margaret querendo informações de Wade Wilson, que por sua vez o Fuinha disse que ele não conhecia, mas a foto por ali dizia o contrário. E assim que Anjo a agarrou no pescoço, os mercenários sacaram suas armas e Ajax e Pó de Anjo foram embora. Mas agora Fuinha sabia que eles estavam atrás de Vanessa. Wade então foram com ele na boate que ela trabalhava e, morrendo de medo de ver a garota, se aproximou, mas não conseguiu da primeira vez. Indo para o banheiro lavar seu rosto, só que Vanessa acabou saindo atrás de alguém que se dizia seu namorado e foi capturada por Francis e por Anjo. Então Wade perdeu a oportunidade e agora só restava resgatá-la. Ficando estressado, mas juntou todas as armas,
portas da casa e agora iria caçar Francis para recuperar o seu amor. Só que Fuinha não iria com ele por um motivo simples. Eu iria com você, mas eu não quero. Pra ajudá-lo nessa loucura, ele foi até a mansão dos X-Men e pediu ajuda pra adolescente Megasonic e pro Colossus. E em troca, ele concordou que entraria pra boy band dos X-Men. E a carona foi no táxi do Dopinder, que fez exatamente o que Deadpool disse. Ele sequestrou o concorrente amoroso dele e colocou no porta-mala, mesmo isso caindo mal para um futuro X-Men. Ok, tudo certo, saíram para a batalha, mas o Wade esqueceu a bolsa de armas no táxi. E como Dopinder se envolveu em um acidente, não teria como trazer. O lance era improvisar, e assim que chegaram, já foram cercados por capangas armados e a Pó de Anjo fez o pouso de super-herói. E ela já chegou deitando Colossus na porrada com sua mão pesada, porém a adolescente Megasônica usou seus poderes e mandou ela pra longe. Então foi a hora do tiroteio e Colossus enfrentar a Anjo em uma luta de força bruta. E Deadpool até tentou desistir arrancando sua cueca, mas os bandidos não estavam nem aí pra isso. O jeito então foi passar o Serafinin em todo mundo que tava por ali com sua katana, com a mãozinha da Megasônica. E o único politicamente correto por ali era o Colossus, que ganhou um soco naquele lugar. Ok, Francis mostrou que estava com sua namorada, então a Megasônica deu um empurrãozinho para ele subir. E foi lá a hora da grande luta contra Francis que colocou Vanessa no mesmo tubo de oxigênio que ele ficou. E essa dança épica começou. E Deadpool lançou uma de suas katanas para quebrar o vidro para ela respirar. A luta dos dois continuava e a vantagem que Francis não sentia dor e também era muito habilidoso. Tanto que levou a melhor e cravou a faca na cabeça de Deadpool, mas Vanessa se soltou e com uma das katanas espetou Francis. Porém, Deadpool estava viajando na maionese vendo desenhos animados em Vanessa, e enquanto isso, Anjo enforcava Colossus. Então Megasônica teve que agir de novo, só que agora com uma baita explosão que fez o navio abandonado que estavam se inclinar. Todos os containers começaram a cair e Pooh ainda conseguiu colocar Vanessa no tubo para amenizar a queda. Todo mundo caiu, no entanto, depois do desabamento, Vanessa foi salva pelos X-Men, só que Deadpool ainda iria lutar com Francis. Só que o Ajax agora estava todo ferrado e Pooh queria que ele consertasse sua cara, mas aí ele revelou tudo. Francis contou que para sua mutação não tinha cura e ele iria ficar daquele jeito para sempre. Meio ingênuo, pois era a única coisa que o mantinha vivo, e Pooh iria matá-lo. E olha que Colossus até tentou colocar na cabeça dele esse papo de herói, mas não teve jeito. Francis o matou ali mesmo, já que Colossus não parava de falar. Então foi o momento que o Wade iria falar com Vanessa. E bom, ele só revelou que não falou com ela por causa da sua cara feia, só que quando ela tirou a máscara dele, ele estava com outro do Hugh Jackman. Mas eles se reconciliaram e vida que segue para Deadpool. Sem problema, é nóis. Agora vamos para alguns anos depois, onde Deadpool está em seu apartamento, meio puto com o filme do Wolverine, que além de fazer um filme violento, o X-Men mais querido de todos morreu nele. Então ele se explode, pois nesse filme ele também vai morrer. Mas antes dessa explosão, um mês atrás, ele estava em Hong Kong, caçando capangas, chegando no estilo Deadpool e cortando tudo que é bandido pela frente. Ele estava nesse frenesi de matar criminosos por todo lado, tanto em velório, saindo do caixão, sauna, ficando com sangue no olho, boate, sendo dançarina, até que chegou no quartel de um russo traficante importante. Ele desceu o cerol fininho em todo mundo por ali e o traficante se escondeu num quartinho do pânico. Mas Deadpool teve que sair às pressas no táxi do seu amigo Dopinder, pois estava atrasado para o aniversário de namoro com Vanessa, que assim que chegou em casa, deu a ela de presente a ficha do fliperama do seu primeiro encontro e ela deu o seu deal, sim, dizendo que a fábrica de bebês estava aberta e a alegria foi grande, pois o Wade queria constituir uma família e sempre ser um pai, diferente do pai que ele teve. E Vanessa o incentivou dizendo que seria o melhor pai do mundo, mas os seus planos foram interrompidos por bandidos que entraram na sua casa a mando do traficante russo e Vanessa se abaixou do tiroteio. No entanto, ele não percebeu o último que estava se aproximando e mesmo tacando a espátula nele, o tiro pegou em Vanessa e ela acabou morrendo ali na sua sala. A fúria de Wade foi grande, era justamente o próprio traficante, então depois de um pulo maluco do seu apartamento e ser atropelado, o bandido acabou batendo o carro e o Wade pegou o desgramado e dando nele um abraço, se jogou na frente de um caminhão. Daí pra frente foi só sofrimento, mágoa, tanto no bar com seus amigos quanto com a cega Al, mesmo ela dizendo que ele tinha que seguir a vida, mas o que ele fez foi se explodir literalmente, como vimos anteriormente. E em seus sonhos agora via Vanessa, mas algo o impedia de chegar até ela, e o que ela respondia para ele que o coração dele não estava no lugar certo. Já Colossus foi até o seu apartamento todo destruído, catou seus pedaços e o levou para a mansão dos X-Men para lá e se recompor
decompor, e 3 dias depois ele viu o Megasonic e sua namorada Yukio, e agora ele teria a chance de ser um X-Men. Mas ele andando com a cadeira de rodas do professor, dizendo que aquele lugar não era para ele, só que Colossus explicou que ali ele teria uma família, não a que ele queria, mas o que ele precisava, e poderia encontrar o seu coração ali. Isso estava relacionado com alguma coisa que Vanessa disse para ele, então deu um abraço em Colossus e ficaria ali por um tempo. Mas no futuro, Cable, um poderoso mutante cibernético, estava em busca de vingança e através de um portal no tempo, viajou para o presente. É impressionante. Enquanto isso, Deadpool iria para sua primeira missão como X-Men, em treinamento ainda, para tentar conter um garoto que se rebelou em um lar para mutantes em reabilitação. Esse era o Rust Collins, que se dizia o Fire Fist, que um dos seus golpes já enviou a Megasônica para longe, na sequência o Colossus, e mesmo o Deadpool tentando conversar com ele, o atacou, enviando para a biblioteca do lar de mutantes e depois de deixar um autógrafo, fez o pouso de super-herói. Nada prático, mas com sua katana colocou o Fire Fist para dormir e colocaram nele uma coleira que inibia seus poderes. Mas a vontade do garoto era ir para a geladeira, pois ali ele era abusado pelos funcionários. Então Deadpool deu um de carrasco e matou o cara que tinha feito isso com o garoto e Colossus o impediu. Porém agora também estava de coleira inibidora de poder e foi enviado para a prisão de mutantes no Alasca, e seu colega de cela seria Rust Collins. Enquanto isso, Cable chegava no presente, matando alguns cowboys para roubar sua picape. Mas para Wade as coisas estavam complicadas, já que sem poderes, seu câncer voltou e percebeu que Fire Fist era obcecado em matar o diretor pelo que ele fez com ele. Na verdade, queria ser o cara mais malvado da cadeia e da vida. Só que na hora da refeição, além de levar alguns socos na cara, fez o Wade apanhar feio dos detentos. E o seu conselho pro garoto mais tarde era deixar ele em paz e fazer amizade com outra pessoa, pois ele queria apenas morrer em paz. Porém, Cable viu pela TV que 2 mutantes foram levados para a prisão gelada e montou suas armas e naquela noite invadiu a prisão, explodindo as portas e matando tudo que é guarda, e estava atrás de Wade, mas não era exatamente ele que Cable queria matar, e sim o garoto. Então Deadpool tentou impedir, mas Cable era forte e mesmo com sua coleira falhando, ele tentou derrubar Cable e ficou todo ferrado na mesa do refeitório. Cable continuou atrás do garoto, lance que até conseguiria matá-lo, mas Wade acordou e seus poderes voltaram e foi para cima dele, primeiro com uma barra de ferro derrubando e depois quase o enforcando, e na sequência com o Deadpool apontando a arma para ele, Cable revelou que veio do futuro. Então Wade já queria saber se o dubstep ainda bombava por lá, mas Cable tinha suas artimanhas, recuperou suas armas e depois começaram a lutar, só que ele fez o braço de Wade quebrar em várias partes e depois o derrubou e ainda ficou com sua moeda. Seu braço robótico era extremamente poderoso e Cable queria saber o porquê ele protegia o garoto. Wade disse que não estava nem aí pro garoto com síndrome do patinho feio, que era para ver se o garoto saía do seu pé, puxando uma granada de Cable e explodindo na prisão para fora, e caíram morro abaixo no Alasca. Porém Wade levou a pior e caiu em um lago congelante, tendo de novo o mesmo sonho com Vanessa, só que agora ele descobriu que a sua missão era proteger o garoto. Então ele contou para o seu amigo no bar que tinha que proteger o pirralho, e como Funha tinha um contato, descobriu que eles iriam transferir todos os presos em um comboio. Enquanto isso, o garoto fazia amizade com o maior vilão daquele presídio. Mas para essa missão, Deadpool teria que recrutar alguns capangas com superpoderes, começando com Bandland, que tinha poderes elétricos, Zygas, que tinha o vômito ácido, o Vanisher, que tinha o poder de desaparecer, e Starstar, que era um alienígena que era muito melhor que Deadpool em praticamente tudo. E ainda tinha a Dominó, que tinha um incrível poder da sorte, e a sorte dela foi ser contratada, e o Peter, um cara comum sem poderes. Então foi a hora do comboio sair da prisão e Cable sequestrou Fuinha, que Cagão já contou tudo que iria rolar no plano de Deadpool e sua equipe, que iriam interceptar um comboio pulando de um avião. Então nesse avião, Deadpool, que já foi um estagiário de X-Men, nomeou a equipe de X-Force e jurava que não era plágio. Eles todos então pularam de paraquedas, mas a má notícia é que a equipe toda se lascou. Primeiro, Badland, que atravessou o para-brisa de um ônibus, Charizard, que foi morto por um helicóptero, Vanisher por cabos elétricos, que inclusive era o Brad Pitt, mas o único que conseguiu
pousar a salvo foi o Peter, mas como o Zygarde entrou dentro de um triturador de árvores, Peter tentou ajudar, e com isso o Zygarde vomitou nele e matou. Então a única sobrevivente mesmo era Dominó. Chegando perto do comboio mostrou que realmente a sorte estava do seu lado e conseguiu entrar facilmente no comboio e não ser morta. Enquanto Deadpool chegava de lambretinha, o problema agora era Cable, que já chegou querendo explodir o comboio inteiro com sua super arma, e bom, daí pra frente foi só uma loucura pra tentar se livrar dele. E ele, pra tentar se livrar de Deadpool, começou a soltar as celas do comboio, mas Dominó, do seu jeito sortudo, conseguiu impedi-lo, que em resumo ela fez o caminhão dirigir sozinho e lutou contra o soldado até Deadpool chegar, e começaram a lutar onde Cable queria matar o Deadpool, mas bem agora que o caminhão ficou sem freios. E nessa luta rolou de tudo, até Deadpool tentando cortar balas de revólveres no meio, só que a coisa ficou bem pior, pois Rust Collins conseguiu se soltar e na sequência soltou o Juggernaut, o fanático, que com apenas um soco destruiu a ponte toda. Pelo que parece, Dominó não teve nenhum arranhão, só que Deadpool e os outros acabaram se lascando. Porém, assim que ele se recuperou, Deadpool viu que era justamente o fanático, justamente o personagem de quadrinhos que ele mais gostava, só que era amigo do garoto, e veio em direção a ele e partiu Deadpool no meio, literalmente. Caracas. Mas o garoto ligou o foda-se pra esse lance de fazer o bem e seguiu o fanático. Já Deadpool teve a ajuda da Dominó pra ir embora e agora se recuperar, que reuniu sua equipe agora com pernas de bebê, estava planejando como iria salvar o garoto e acabar com o Cable. O único problema é que ele estava por ali e veio conversar com Wade, explicando que o fanático estava solto e as coisas mudaram. E ele veio do futuro porque lá o Firefish era implacável, e como hoje ele mataria o diretor do orfanato, ele não iria parar, pegar o gosto pela coisa e no futuro matar as pessoas erradas até chegar na sua família. E era por isso que ele estava ali no presente para consertar algo do futuro. Explicando também que não daria para viajar em uma linha de tempo diferente, pois só tinha uma carga para ir e outra para voltar, e precisava da ajuda de Deadpool para completar essa missão. O trato era o seguinte: eles acabavam juntos com o fanático e Cable daria a Deadpool 30 segundos para ele convencer o garoto a não matar o diretor, assim mudaria a cabeça em relação ao futuro. E aí, com perninhas de criança, Deadpool e Cable fizeram um acordo. Eles então foram de carona com Dopinder e antes até passaram na Mansão X para Deadpool pedir desculpas para Colossus pelo que fez, mas pelo jeito ele ainda estava muito chateado e não saiu com Deadpool. Já o fanático e Firefish chegaram no orfanato e daí pra frente as coisas se complicaram bastante. Mesmo Deadpool e os outros chegando, o garoto queria mesmo era queimar o diretor, explodindo a porta com seus poderes e entrando para atacar o terror. Os três enfrentariam o fanático, que é praticamente imortal, com uma força colossal e imune a praticamente quase tudo, que pegou a arma de Cable e o jogou para longe e desceu o cacete em Deadpool, que ficou com um pedaço de portão atravessado na cabeça, e foi nessa que Colossus apareceu. Pegou o Deadpool no colo e disse que algumas regras iriam mudar aquela noite, partindo para uma luta de gigantes contra o fanático. Enquanto isso, o garoto tava mesmo era querendo queimar tudo, fora que apareceu um monte de guarda armado no local e o jeito foi sair todo mundo na porrada. Dominó iria ajudar e em resumo a sorte dela acabou com os guardas de Deadpool, e Cable e Deadpool, depois de passarem um cerol fininho, estavam a caminho de impedir o garoto. O fanático jogou um ônibus em cima do Colossus, que por sorte esse ônibus serviu para Dominó tirar as crianças do orfanato, e Firefish mesmo estava ela descontrolado, mas ele ainda não tinha matado ninguém, e para ajudar Colossus contra o fanático, Mega Sonic e sua namorada Yukio chegaram e deram um jeito nele, que em resumo, com correntes nos pés, um fio desencapado no fiofó e ele caiu em uma piscina, levando um baita choque. Já o garoto estava possesso de raiva e com seus poderes jogou todo mundo para fora. Com ele não tinha esse lance de redenção, e não estava nem aí por que ele se tornaria no futuro. Só que ele queria mesmo acabar com o diretor de tudo quanto é jeito, e olha que Deadpool tentou conversar com o garoto, mesmo assim ele não confiava em Wade, e o plano dele foi colocar uma coleira inibidora de poderes, e se fosse para morrer seria para tentar ajudar alguém. Com isso, Cable se esforçou para pegar a sua arma e atirar no garoto, só que Deadpool pulou na frente e salvou o garoto, levando um tiro no seu lugar. E parece que essa atitude funcionou, pois o ursinho da filha de Cable do futuro voltou ao normal, mas Deadpool estava realmente morrendo, e ele queria que deixasse isso rolar, e depois de Wade enrolar pra caramba pra morrer, finalmente partiu, se encontrando com Vanessa, pois seu coração agora estava no lugar certo, porém Cable se arrependeu. Mesmo Wade querendo ficar com Vanessa, pois ali era o paraíso, ele teve que voltar, porque Cable voltou no tempo e antes de que toda
toda a treta que rolou, ele colocou a moeda de fliperama no peito, salvando assim Deadpool na hora do tiro. Que tudo aquilo tinha que acontecer para que sua família estivesse salva no futuro, porém não teria mais como voltar. Só que ficaria no presente feliz, sabendo que sua família estava bem no futuro. Assim, Deadpool ficou vivo e retiraram a coleira, e antes que fosse embora, Dopinder ainda atropelou o diretor do orfanato. E agora Cable fazia parte da X-Force, que é meio um esquadrão suicida, só que dos X-Men. E na cena pós-crédito, Mega Sonic e sua namorada consertaram o relógio do tempo de Cable, e o Wade usou para consertar algumas coisas. Primeiro para salvar a sua namorada, matando o capanga na hora certinha. Depois salvando o Paul, que era um cara normal que precisava ir para casa. E depois fez mais algumas ações para o cinema, como matar a versão do Deadpool toda cagada do filme do Wolverine. E depois matar o Ryan Reynolds antes que ele pudesse fazer o Lanterna Verde. Terminando assim Deadpool 1 e 2 e aguardar um novo filme que está a caminho, onde teremos agora o Wolverine. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis!